Acho que é um problema bem comum a lixeira ficar bem suja, especialmente com crianças. Para limpar minha lixeira, eu levei ele para fora em um dia quente e ensolarado e dei uma boa borrifada com a mangueira do lado de fora. Depois, borrifei por dentro também. Isso removeu a maior parte dos resíduos e eu consegui jogar tudo isso no mato. Depois, usei um pouco de detergente e um pano para limpar ao redor do lado de fora, assim como a parte interna da tampa e ao redor da borda interna. Depois, enxaguei bem mais uma vez e deixei secar completamente ao sol. E agora está limpo, bonito e parece novo de novo. Na minha experiência, eletrodomésticos de aço inoxidável ficam lindos, mas podem parecer opacos e sujos rapidamente. Para começar, tirei todos os desenhos e ímãs da frente da minha geladeira para começar com uma superfície limpa. Depois, usei um pano úmido próprio para limpeza de aço inoxidável para limpar toda a superfície. Isso ajudou a remover todas as marcas de dedo gordurosas e qualquer outra coisa que estivesse na superfície. Depois, borrifei a superfície com um pouco de limpa-vidros e limpei bem. Isso realmente ajuda a finalizar a limpeza do aço inoxidável e dar um bom brilho. Agora minha geladeira e minha lava-louças estão limpas e brilhando novamente. Nós nos mudamos recentemente, o que significa que alguns dos nossos móveis ficaram um pouco arranhados, incluindo minha cômoda. Eu reformei essa cômoda há alguns anos e, felizmente, ainda tinha tinta guardada. Então, para consertar os arranhões visíveis, usei um pincel fino de detalhe e passei algumas camadas de tinta da mesma cor por cima. Deixei secar e agora você nem consegue perceber que faltava tinta ali. Como eu moro de aluguel, não posso pintar nada na minha casa, mas isso não significa que eu não possa dar um jeito em algumas coisas, como essa maçaneta oxidada. Para limpar a maçaneta, eu cuidadosamente coloquei um pouco de braço em um pano velho e depois esfreguei o produto no metal. O braço removeu a maior parte da oxidação da maçaneta e agora ela está brilhando e com uma aparência ótima de novo. As áreas mais negligenciadas no meu banheiro costumam ser o chão atrás do vaso sanitário e os rodapés. Essas áreas costumam acumular muita poeira e precisam de um pouco mais de atenção de vez em quando. Tudo que essas áreas precisavam era de uma boa limpeza com um pano úmido, e a diferença é enorme. Essa área passou de super suja para novinha em questão de alguns minutos. A madeira pintada da minha varanda não estava com uma aparência muito boa depois que o pólen e a sujeira dos dias de verão ficaram por toda parte. Então, um jeito fácil de deixar tudo com uma aparência melhor é só usar um pano e um balde de água quente com sabão. Eu fui lá e limpei bem toda a madeira e os rodapés, e fez muita diferença. Embora eu queira pintar esse cômodo para deixá-lo ainda melhor, dar uma boa limpeza realmente iluminou o espaço e fez com que ele ficasse muito mais agradável. Aqui está como valorizar sua casa com Rub Buff de $8. Primeiro, eu comprei Rub Buff nas cores folha de prata e folha de ouro e decidi criar cores personalizadas com elas. Depois, peguei uma fita crepe verde e protegi completamente a porcelana do vaso sanitário. Depois, usei um pincel de blush, que é bem macio e fofo, perfeito para essa aplicação. Apliquei aquele dourado suavizado, que acabou ficando como um tom de champanhe. Depois, removi a fita para revelar os metais simples do banheiro renovados. Esse acabamento prateado baratinho do Walmart precisava de uma melhoria. Então, peguei outro pincel de maquiagem. Esse aqui é um pincel antigo de sombra e apliquei aquele mesmo Rub Buff champanhe. E você já pode ver como esse acabamento ficou bonito e aconchegante comparado ao ilhós antigo. Eu repeti isso em todos os ilhós, assim como no varão da cortina, e isso ajudou muito a deixar tudo mais aconchegante. Eu não estou nem pensando em gastar $1000 em uma TV com moldura, mas o Rub Buff dourado fez um ótimo trabalho me dando o mesmo visual por apenas alguns trocados. Eu admito que fui um pouco descuidada quando pintei essa porta e acabei sujando as dobradiças com tinta, mas, felizmente, aquele Rub Buff dourado foi útil para dar à dobradiça um visual clássico de latão. Esses interruptores de luz estavam simples demais, mas aquele tom de prata levemente quente foi perfeito para dar uma nova vida a eles. Personalize as tampas dos seus interruptores de luz com esses 4 truques fáceis. Pegue alguns guardanapos, aplique Mod Podge na tampa do interruptor de luz, coloque o guardanapo por cima e envolva delicadamente as bordas da tampa com o guardanapo. Corte o excesso e aplique Mod Podge por cima do guardanapo. Depois, faça furos onde ficam os parafusos. 2. Pegue uma fita wash e coloque na tampa do interruptor de luz. Envolva as bordas e continue colocando fita até que esteja completamente coberta. Faça os furos para os parafusos e pronto. 3. Pegue um pedaço de papel de parede que sobrou e corte um pouco maior do que a tampa do interruptor de luz. Use cola quente nas bordas para envolver e fixar o papel de parede sobre a tampa do interruptor de luz. Corte os cantos para reduzir o volume e depois recorte o buraco central e dobre para trás. Fure os buracos dos parafusos. 4. Pegue um pedaço de papel adesivo para a prateleira e corte um pouco maior do que a tampa do interruptor de luz. Retire o papel protetor,
Aplique na tampa do interruptor de luz e corte os cantos antes de dobrar para trás. Eu usei um secador de cabelo para alisar e isso ajudou a fixar melhor. Corte o buraco central e dobre para trás. Agora você tem 4 ideias únicas para criar capas personalizadas de interruptor de luz. Espero que isso tenha te inspirado a criar sua própria capa de interruptor. Peguei 2 fusos de madeira para o melhor truque para o quarto. Eu cortei eles numa certa altura, nem medi, só fui até um ponto que eu achei que ficava bom. Pintei eles com tinta látex preta. Enquanto secavam, usei cola quente para prender 4 rodinhas giratórias pequenas no fundo de um recipiente de plástico. Deixei isso de lado. Assim que as peças pretas estavam secas, usei cola para fixá-las na base dos pés da minha cama para deixá-la mais alta, mas isso não é tudo. Agora minha cama está mais alta e numa altura melhor, e também posso guardar coisas embaixo dela, como esse recipiente com rodinhas. Que prático, né? Não é uma dica incrível para o quarto? Vou te mostrar um truque fácil para suas persianas. Comece fechando suas persianas parcialmente. Então, mais ou menos no meio das persianas, comece a virar cada uma das lâminas para o lado oposto. Você vai fazer isso até chegar ao final das suas persianas. Depois, você vai reabrir suas persianas e vai perceber que só a parte de cima delas abre. A parte de baixo vai, na verdade, se ajustar um pouco para fechar as frestas. Isso permite que a luz passe pela parte de cima, enquanto oferece um pouco mais de privacidade na parte de baixo. É um truque bem simples, mas eficaz, que você pode usar nas suas persianas, maximizando a luz do dia sem precisar abrir mão da sua privacidade. Não são necessários materiais extras. Você tem lascas de tinta ou arranhões nos seus armários? Eu comprei essas canetas de tinta na Amazon e elas vieram com uma seringa. Peguei a tinta original para combinar com os armários, mexi bem e usei a seringa para encher a caneta de tinta. Coloquei a ponta do pincel e girei algumas vezes até a tinta começar a sair. Antes de retocar meus armários, porém, limpei-os com um pano e me certifiquei de que estavam secos. Depois, usei a caneta de tinta para cobrir as áreas lascadas. O pincel é bem macio e funcionou super bem para espalhar a tinta suavemente. Testei nas partes de cima e na frente dos meus armários. Em alguns pontos, passei 2 camadas para espalhar bem a tinta. E aqui está como ficou depois de seco. Não acredito como funcionou tão bem e foi tão rápido, então resolvi testar em outra área da minha casa que precisava de retoque. Derrubei algo pesado na minha escada e acabou causando um estrago sério. Limpei bem a área, enchi a caneta de tinta branca com a tinta que combinava com a minha escada e com o resto da casa e retoquei todas as partes de madeira expostas. É tão bom ter terminado esse trabalho e agora fico me perguntando por que demorei tanto para fazer isso.